Heloísa, Herculano Pires, você conhece? Ele disse que o livro Céu e Inferno ele é desconhecido até para os próprios espíritas. Qual que é o verdadeiro significado dessa obra? O significado é exatamente acabar com aquele ritual, aquele mito que cercava a morte. É provar que até na hora da morte nós somos os construtores da nossa morte. Que quanto melhor é o indivíduo e mais consciente do que a morte, e no caso a luz do espiritismo, melhor ele se comporta. E quando a família também tem um comportamento ideal, a morte é apenas uma viagem, uma grande viagem, como dizia Victor Hugo. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de concepção da vida e da morte. São apenas formas de expressão do espírito que cresce e se desenvolve. E como dizia Sócrates, morrer, todo mundo vai morrer. Morre, depois nasce de novo, se necessário, e vai formando, como dizia Buda, pérolas no grande colar de pérolas que é a nossa existência. Heloísa, você falou uma frase muito interessante que é morrer com elegância. Isso. Isso para quem não é espírita, soa de uma forma muito estranha, né? Como é que é? O que você quer dizer com isso? Isso, Kardec diz assim, que alguns morrem aos arrancos, às convulsões, e que aqueles que se prepararam para a morte ou são mais maduros, morrem com tranquilidade. São auxiliados e sentem auxílio do plano espiritual, dos que velam por eles. Há uma diferença imensa. O sofrimento, o medo, o modo triste de desencarnar de quem não conhece o processo da morte. E de ler, compreender e praticar os ensinamentos de Jesus e Kardec. É como se fosse um outro indivíduo que fosse fazer uma viagem e se despedisse com elegância. Agora, como é que a gente pode, como é que a gente se prepara para a morte? Como é que é esse ensaio para a morte durante a vida, né? Kardec diz que é treinando o desapego. É sabendo que nós vamos morrer um dia. Que é o ciclo normal da vida de plantas, de animaizinhos e do ser humano. Mas como nós começamos a compreender a reencarnação, o alívio é muito grande. Por exemplo, eu amo minha família, amo muito. Estou treinando um certo desapego, mas não tanto porque voltarei com eles. Então eu sei que eu posso voltar como neta, bisneta, e isso é um banho de luz, de tranquilidade, de alegria. Os laços de amor não se dissolvem, não existe separação. Não importa o nível evolutivo de cada um, o amor faz com que os vínculos, a comunicação seja possível. E isso é altamente consolador, né? Nossa, o consolador prometido e o educador. Porque nós temos que nos educar. Lembra que o Chico gostava de contar? Quando o avião ia cair, que todo mundo gritava, ele começou a gritar. Aí o Emmanuel falou, para, Chico. Ele falou, mas eu vou morrer. O Emmanuel falou, morra, mas morra com dignidade. Com educação, morra com educação. Elegantemente, vão morrer. Tchau. Heloísa, a gente está vivendo um momento de muita perturbação no planeta, no nosso Brasil. Nossa. Por que o homem ainda insiste tanto em fazer justiça com as próprias mãos? E pior que ele faz muita injustiça, crueldade. Hoje está um número enorme de homens abandonados que vão lá matar a mulher. O que significa isso? O amor não destrói. Isso é o aviltamento do amor, é o desamor, é o egoísmo. Está os que matam por um carro, por qualquer coisa, por vingança, porque acham que foram dedurados na polícia, mas isso foi previsto. Os vários videntes, através do tempo, previam. Na Bíblia está essa mudança da terra, que vai produzir um resultado melhor. Mas que nessa hora nos deixa imensamente preocupados, porque devido à falta de penalidade de trabalho real em favor dos desfavorecidos, o crime atingiu o ápice.
e crianças estão comprometendo uma reencarnação preparada e valiosa. E ninguém foi preparado para nascer um criminoso. São indivíduos que voltaram ao passado, que estão na barbárie. E ainda, camadas populacionais inferiores têm o direito de, nessa época de mudança, reencarnar na Terra. Trazem confusão, trazem, mas nós também, outrora, levamos confusão para as civilizações mais adiantadas. Como é que a gente pode, por onde a gente começa o exercício do bem para que a gente possa construir um novo cenário social? Pelas crianças, educando os reencarnantes, exemplificando, sensibilizando corações. Filosofia apresentando verdadeiros heróis, não anti-heróis, indivíduos violentos, indivíduos vingativos ou indivíduos frágeis, logados, que são apresentados como herói. Não são heróis, são irmãos necessitados. Herói é Nelson Mandela, com a força do seu exemplo de resistência e de capacidade de perdoar. Herói, heroínas, Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. Só podemos educar com verdadeiros exemplos heróis. E apresentar adequadamente Jesus, em outras regiões Buda, ou os muçulmanos Maomé, que é um homem lindo, que acabou com a escravidão, acabou com o monopólio econômico. Só 2 frases dele convidam à luta, há 1500 anos atrás, que era para defender a civilização melhor que ele criara, contra aqueles que tentavam voltar à barbárie, ao tempo da adoração das pedras, que caiu um meteorito, adorava a pedra negra. Então ele disse, morte aos adoradores da pedra negra. Foi o único erro de Maomé. E também, agora eu vou brincar, casou com 14 mulheres. Haja paciência, hein? 14 viúvas, pelo amor de Deus. Não dá, né? Isso aí não foi já bom. Já evoluiu. Olha só, a gente também vive um momento em que o homem fala muito, eu tenho direito, vou brigar pelo meu direito, mas a questão do dever, ela fica completamente esquecida. Não querem, sobretudo os políticos. Continue a aumentar os ordenados, o país endividados, continue a exigir mais dinheiro para os partidos. É uma hora em que o mal parece que vem à tona para ser retirado. Mas com o mal vão ser retirados aqueles que se recusarem a se tornarem melhores. Então, já que a gente está falando de direitos e deveres, qual que é o nosso dever diante da vida? O nosso dever é exigir leis que sejam cumpridas e que protejam as crianças, as vítimas da omissão, as vítimas de si mesmo, porque na realidade recebemos os reencarnantes como coelhos e largamos pelo mundo. E depois ainda vamos lá, eles matam, eles ferem, eles põem fogo nas pessoas, nos ônibus, e vão lá e ainda agradam. Ah, isso, coitadinho, é uma criancinha. E aí larga numa casa que diz que é para educar e não educa. É preciso cursos técnicos, é preciso aconchego, é preciso amor. Caso contrário, continuaremos a ter que auxiliar esses indivíduos difíceis, tão difíceis como nós fomos ontem, e que podemos voltar a ser, se não permanecermos em oração e vigilância. Você falou sobre a questão do amor o conceito de amor hoje está muito deturpado, né? De que maneira os ensinos de Jesus podem nos ajudar na prática da verdadeira justiça? Jesus falava com firmeza. Jesus explicou que aqueles que não melhorassem iriam para a geena, que eram as lixeiras. Ele nos convocou ao despertar de consciência e razão. É preciso amar ao próximo como a si mesmo. E só fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. E isso é que tem que ser divulgado. Não matou, coitadinho. Que pena, ele matou, né? Mas também, coitadinho, ele queria um tênis. Meu Deus, que sociedade é essa que imita Esparta na sua pior fase? Pode roubar, desde que arrume uma justificativa.
Nós temos que ter a coragem, parece que vai ter uma passeata pacífica pelo Brasil, em respeito ao Brasil, de verde e amarelo, domingo. A outra foi belíssima. Oremos para que essa repita a paz. Depois dessas passeatas que o Congresso está pensando em verificar essa lei que impede o menor de crescer espiritualmente e de compreender que não vale matar, roubar, entrar nos atalhos escuros. Quando eu tinha meus alunos, que eu dava aula também para o noturno, eu dizia, o pobre tem que ser honesto, porque infelizmente na nossa sociedade, quem tem bons advogados comete crimes e fica livre. Mas vocês, eu dizia sempre, vocês têm que ser honestos, fugir do crime, arrumar um emprego, trabalhar por vocês e para melhorar o planeta Terra, para impedir que os ricos escapem pela tangente, os maus ricos, que têm ricos maravilhosos economicamente falando, devido a advogados que defendem qualquer causa, de qualquer forma querem a vitória. Temos que organizar melhor a Terra e depende de nós. Nós somos os construtores da nossa vida, da nossa sociedade e da nossa civilização. Como é que a gente pode fazer jus à justiça divina? Exemplificando, erguendo sua voz, como fizeram Luther King, Gandhi, na paz, Mandela, na paz, mas com as exigências necessárias para sermos respeitados. Para os bons terem direito ao ir e vir. É direito, é democracia. Agora os bons estão todos atrás das grades. E os necessitados praticamente têm um governo paralelo. São temidos até pelas autoridades. Ao mesmo tempo, há um espírito de denegrir os policiais. Muitos erram, mas muitos dão a vida por nossa paz. Então, há que colocar os pingos nos is. Há que respeitar a autoridade, que seja autoridade, que também seja pelo desenvolvimento moral. Mas, de qualquer forma, precisamos respeitar as leis, as autoridades, os mais velhos, os pais. Houve uma anarquia na nossa sociedade. E agora é preciso que os desvalores sejam considerados desvalores. Diálogo, estudo, formação, como fazemos nas casas espíritas, de grupo de estudo. Compreensão dos conceitos, como diz Valon, que não é espírita. Enquanto não entendermos os conceitos, não poderemos caminhar direito. O que é família? O que é autoridade? O que é respeito ao próximo? O que é respeito ao que não é meu, é alheio? Não importa que uma camada esteja perdida. Nós podemos e devemos começar a trabalhar a camada mais moldável, as crianças, os adolescentes. E na medida em que eles forem educados, vai surgir um mundo novo. E de que maneira, dentro de todo esse cenário, a gente pode encontrar atualidade nos ensinamentos de Jesus? Em tudo. A autoimagem positiva e indispensável. Sois Deus e sois luzes. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. A não existência da morte, não só a ressurreição, que todos nós ressuscitamos, como diz Paulo, todos nós morremos, deixamos o corpo físico e ressuscitamos no perispírito, no corpo energético. A compreensão da família. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Todos somos irmãos. O nosso DNA é igual ao do rato, do porco, de outros, do branco, do amarelo, do preto, do muçulmano, do católico, do protestante, do espírita. Então, essa compreensão que a ciência também está trazendo, que o Espiritismo já nos explica, essa compreensão, a compreensão da reencarnação, de que nós somos espíritos, vestidos ou não com a roupagem de carne,
os conceitos, a compreensão do que as palavras querem dizer vai mudar a Terra. Agora eu tenho a impressão que a ligação maior da ciência espírita com a ciência tradicional vai aumentando. A física quântica para a psicologia, e em breve a verdade será uma só. E isso despertará o indivíduo da Terra. Se eu respondo pelos meus atos nessa ou na outra encarnação, e a minha inteligência me diz, não vou agir errado, senão eu vou sofrer nessa ou na outra encarnação. É a lógica, é o pensamento lógico que se desenvolve, Jesus disse, o conhecimento vos libertará. E a compreensão da lei de ação e reação também. Nossa, ninguém quer sofrer. Quer dizer, de qualquer forma eu vou ter que corrigir o meu erro. Então não vou cometê-lo. Agora, para a gente terminar, Heloísa, existe céu e inferno? São criações nossas, nós criamos. Criamos o nosso céu, Paulo de Tarso. Um exemplo maravilhoso de força, coragem, ele estava no inferno. Porque ele acreditava em Deus, mas era um Deus à moda da casa. Era um Deus vingativo, rancoroso, Paulo inquieto, Paulo torturador, Paulo que deixou apedrejar em Estevão, Paulo que negava qualquer ato de bondade do cristianismo. Depois Paulo cai na porta de Damasco quando vê Jesus e aí surge um novo Paulo. O Paulo magnífico, o Paulo divulgador, o Paulo que liberta aqueles que ele havia condenado, o Paulo que sofre, que é apedrejado e que aguenta o apedrejamento. Então, numa encarnação, é um herói. O exemplo desse indivíduo que soube se reconstruir, se refazer. E o Espiritismo nos ensina isso, a possibilidade de, nessa encarnação, nos reconstruirmos para melhor. Que maravilha, muito obrigada. Imagina, Heloísa, eu que agradeço. pela Obrigada. sua maravilhosa entrevista, sua participação aqui conosco. Foi muito bom participar desse grupo lindo que trabalha em nome da divulgação de Jesus e Kardec, do grupo criado pela maravilhosa Isabel. Obrigada, que assim seja. Obrigada, querida, obrigada.